Olá, boa noite. Vou colocar aqui Desmame Gentil. Que é o tema da live de hoje. E fixar o comentário para quem quer que seja que vá acompanhar aqui ao vivo. Mas também vou deixar esse vídeo disponível no meu YouTube, e é um vídeo que eu quero deixar para contar bastante coisa interessante para vocês, tá? Então, para você que está acompanhando aqui no YouTube, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, acompanha aí os vídeos que eu venho colocando, compartilha o canal para deixar o canal crescer e ser mais um meio aí que eu tenho de disseminar informação, que é isso que eu faço, né? Grande parte do meu trabalho é disseminar informação de qualidade de todo esse universo aí da maternidade, tá? Oi, Lari! Que bom que você tá aqui, bom saber que você tá aqui. Muito bem, então, seja bem-vindo se você tá chegando agora nesse vídeo, tá? Hoje eu vou falar, eu tô aqui com a minha colinha, ó. Hoje eu vou falar sobre desmame. Ao longo dessa semana eu tô colocando alguns posts sobre desmame gentil. E eu vou te contar o porquê que eu tô falando sobre desmame gentil no final. Então fica até o final para você saber. Mas também quero compartilhar com vocês como foi a minha história com relação à amamentação e desmame, tá? Então eu sou mãe da Laura. A Laura tá com 4 anos e vai fazer 4 anos e 8 meses já. Então tá com quase 5 anos. E ela mamou até 3 anos e 1 mês. Então foi uma amamentação super prolongada, né? Hoje, infelizmente, no Brasil, a média de amamentação exclusiva é de 58 dias, quando a Organização Mundial da Saúde recomenda que seja até 2 anos, pelo menos, né? 6 meses exclusivo e depois da introdução alimentar até 2 anos, pelo menos. Mas a gente sabe o quanto é difícil, né? O quanto é difícil lutar contra um sistema, o quanto é difícil lutar contra uma cultura de chupeta, de mamadeira. E eu não tô aqui pra julgar ninguém, tá? Eu tô aqui simplesmente pra trazer algumas informações, pra compartilhar como foi a minha história e falar sobre a parte do desmame em si. Então, assim, logo no comecinho, aliás, durante a gestação eu já sabia que eu queria amamentar, né? Era um sonho ser mãe, era um sonho parir, era um sonho amamentar e todo o pacote completo. Então, logo durante a gestação, quando eu percebi que já estava saindo algum líquido do meu seio, eu já fiquei toda feliz, toda contente, né? Achando que isso já seria sinônimo de super sucesso instintivo. E aí, quando a Laura nasceu, a gente teve lá a Golden Hour, é a hora dourada que o pessoal chama, que é assim que o bebezinho nasce, o bebê veio direto pro colo da mãe. Eu tive a sorte de, naquele dia, ela nasceu dia 21 de dezembro de 2015, por conta da data ser muito perto do Natal, as mulheres que escolheram ter cesárea anteciparam essa cesárea para que o bebê pudesse passar o Natal em casa. Eu não sabia, né? Eu escolhi o parto normal, então eu não sabia quando que a Laura ia querer nascer, mas fato é que com isso não tinha quarto disponível na maternidade e eu acabei ficando na sala que eu pari, ficando com ela comigo por 6 horas. Então, o que a gente chama de golden hour, né, que seria 1 hora, pelo menos o bebezinho colado na mãe, a Laura ficou por 6 horas comigo. E acho que isso também foi um dos fatores que ajudou muito esse início, né? A gente não sabia direito como é que ia funcionar, mas aí lá ela ia cheirando, ia sentindo, ia tentando pegar o peito, a gente direito sem saber muito o que fazer. Nem eu sabia, né, amamentar e ela também não sabia mamar. Mas aos poucos a gente foi lá se conhecendo. As enfermeiras vinham, orientavam, eu ainda um pouco insegura, e quando tive, então, a alta hospitalar que vem a descida do leite. Então, até então, eu tava achando que tava tudo ok com aquele líquido que tava saindo, mas era só o colostro. Quando o leite desceu e eu já tava em casa, tive alta depois de 2, 3 dias no máximo. Ai, sim, foi difícil, né? Então, pra quem é mulher vai entender, vai saber, eu usava sutiã 46, eu fui pro sutiã 52, os peitos aumentaram muito, então de uma hora para outra é muito leite que vem. Eu tive mastite, eu tive engurgitamento mamário, eu tive ferimento nos mamilos, na época não tinha laser, não tinha nada disso, né? Eu me lembro de que eu recorri a um lugar aqui em São Paulo que chama Casa Ângela. Então, no Natal, eu fui lá dia 24 de dezembro,
Eu fui lá e sempre tem alguém lá para atender, para acolher, elas me ajudaram. Eu me lembro delas trazerem bombinha e eu tinha muito leite, então o meu seio ficava com febre, né? E eu tive febre também, então eu me sentia muito mal, enfim. E o seio duro, então a Laura também não conseguia pegar direito. Então eu passei por todas essas intercorrências no começo da amamentação e em nenhum momento eu pensei em desistir. Apesar de ter passado por essas dificuldades, assim, foi realmente bem desafiador, né? Passado esses primeiros momentos, eu me lembro até que meu marido correu atrás de uma bombinha de amamentação, eu chorava, e aí, né, puérpera chora à toa, né? A gente fala à toa. Mas eu chorava quando eu via aquela bombinha, porque ia me dar um alívio e tanto, eu tava fazendo muita massagem, muita ordenha manual, enfim. E realmente a bombinha me ajudava muito a extrair o excesso de leite que a Laura não conseguia mamar. Então eu passei por bastante dificuldade logo no começo e não pensava em desistir. Depois, com o tempo, as coisas foram se ajustando, né? Eu fui me acostumando e a Laura também foi se adaptando. Consegui amamentar ela exclusivamente até os 6 meses. Depois eu tive lá a minha crise, né, principalmente quando aconteceu a introdução alimentar, de não ser mais o único alimento para ela. De certa forma eu senti que estava perdendo um pouco, sabe? Que ela não ia só se alimentar de algo que eu estava provendo para ela, mas que ela ia se alimentar, começar a se alimentar de frutas, legumes e por aí vai. Então, emocionalmente foi impactante para mim a introdução alimentar, depois com o retorno de licença maternidade, e aí eu passei por também essa dificuldade, né, de continuar amamentando minha filha. Eu tinha que tirar leite no ambiente de trabalho, nem sempre eu era acolhida com tanta compreensão, porque eu tinha gestoras que não amamentaram, então elas não faziam ideia de que eu sentia dor, por exemplo, né, de tempos em tempos, principalmente quando era a hora da Laura mamar. E não parecia fazer muito sentido para elas, né? As pessoas me olhavam, me julgavam, eu não tinha um local adequado para tirar, mas fui fazendo sempre o que dava. E se eu não tirasse o leite, né, chegava a vazar, vazava a roupa, então já peguei trem com o peito vazando e por aí vai. E me sentia julgada, né, no ambiente de trabalho, porque querendo ou não eu precisava parar meia hora durante a manhã e meia hora durante a tarde. Se eu não tirasse aquele leite, eu ia ficar com o seio muito dolorido, ia vazar, sabe? Então as pessoas, né, em volta demoravam para entender aquilo. Mas em momento algum eu desisti, eu sabia que o bem maior era pela minha filha, né? E precisei mudar minhas atividades, porque eu ministrava treinamentos, então eu não podia mais estar, né, me conduzindo uma sala de treinamento ao longo do dia inteiro, justamente por precisar parar de tempos em tempos para poder tirar leite. E pegava trem, condução, a bolsinha de Gelox, né, a bolsinha térmica para segurar aquele leite até o momento de chegar em casa. Pegar a Laura na escolinha, a Laura então passava 12 horas na escolinha praticamente, deixava ela cedinho e pegava ela no fim do dia, sempre deixava lá o vidrinho de leite que ela ia consumir ao longo do dia, e aí chegava do trabalho e colocava o leite que eu tinha tirado no congelador para os dias seguintes. Então, enfrentei tudo isso, né? E sempre foi muito gratificante para mim. A Laura acordava muito durante a noite, ela sempre acordou muito durante a noite quando era bebezinha, 3, 4 vezes, mesmo depois já de um ano e pouco, então era sempre bastante cansativo enfrentar aí um dia de trabalho no escritório, não tendo dormido praticamente nada, né? Mas quais eram os aspectos positivos disso para mim? Até hoje, a Laura então tá com quase 5 anos, eu nunca levei ela no pronto-socorro, eu nunca levei ela, né, nunca teve nenhuma doença significativa, só aqueles resfriadinhos de frequentar a escola, coisas normais que a gente sabe que qualquer criança tem, mas nunca teve nada demais. Então isso para mim é muito recompensador, saber o quanto eu pude contribuir para a saúde dela, né? E para o nosso vínculo também. Então esse era um momento de fortalecimento de vínculo muito importante para mim. Apesar de saber que não era a única forma, né? Então, aos poucos, nós fomos criando aí formas diferentes de estabelecer esse vínculo. Fato é que durante pelo menos 3 anos, o TT era, sim, a minha arma secreta para tudo, né? Então, e para ela também. Então, ela também não conhecia outra forma. Então, se ela estava triste, era o TT. Se ela estava com sono, era o TT. Se ela estava com raiva, era o TT. Se ela estava com saudade, era o TT. Tudo era resolvido com o peito,
né? Então, chegou lá por volta de 2 anos e pouco, eu queria ajuda para como conduzir esse desmame. Como é que eu ia saber a hora de parar? Aquilo já estava se tornando mais cansativo para mim e eu não sabia. Tem um grupo no Facebook que é bem famoso, chama GVA, Grupo Virtual de Amamentação. E eu encontrei informações valiosíssimas lá, principalmente no começo, quando eu tinha dúvidas, na hora de ordenhar, quanto tempo que eu podia armazenar, como que eu podia oferecer para ela que não fosse na mamadeira. Então é um grupo muito rico, que tem muitas informações, a maior parte das pessoas que se respondem às dúvidas lá é consultora de amamentação, e eu voltei nesse grupo que eu tive tanto apoio para pedir ajuda então para conduzir o desmame, e no entanto eu não encontrei tanto apoio assim. O que eu encontrei, né, quando eu pedi ajuda para como conduzir o desmame, era um incentivo a continuar, né, de que a amamentação é muito importante e tudo mais. Eu sabia que era muito importante, mas aquilo já não estava mais legal para mim, não estava mais funcionando para mim. Eu só não queria parar de forma abrupta, né? E claro, assim como todo mundo que escolhe amamentar prolongadamente, ouvia de tudo, né? Ouvia vários palpites de que ela vai ficar mal acostumada, ela vai ficar muito agarrada em você, ela não vai ter autonomia, você tá acostumando ela mal, você tem que passar alguma coisa amarga, né? Pra ela não querer, você tem que enfaixar o seio, você tem que colocar um band-aid, por aí vai. Então eu ouvi de tudo e nada daquilo fazia sentido pra mim, não me era confortável nenhuma daquelas ideias. Eu falo, não é possível que não tenha outra forma de fazer isso, né? Então, empiricamente, eu comecei a aplicar algumas técnicas, conduzir algumas técnicas de alguma forma com ela, que foi facilitando, então, esse processo de desmame. E aconteceu de uma forma bem natural e bem tranquila, né? Eu sempre conversando muito com ela, foi então numa viagem que a gente fez, entre dezembro e janeiro que a gente pegou férias, e que a gente viajou durante um bom período, e na viagem eu percebi que ela tinha muitas distrações. Ela não vinha mais até mim procurando o peito, né? Não vinha procurar mamar. Ela se distraía muito ao longo do dia e ela só estava mamando então para pegar no sono, né? E nessas viagens, estando no mesmo quarto, em camas separadas, ela acabava às vezes pegando no sono de tão cansada porque brincou o dia inteiro. Então eu percebi que ela tinha assim plenas condições, né, de adormecer sem necessariamente ser com o peito. Claro que eu sabia que ela conseguia isso, porque na escolinha ela dormia, mas ela não com a minha presença, né? Se tinha a minha presença, naturalmente ela ia preferir o peito. E nessa viagem eu fui me dando conta de que ela mesma já sabia que não necessariamente ia precisar do peito para poder adormecer. Então foi o estalo que me deu de perceber que ela precisava de outras distrações, né, para mostrar para ela o quanto ela sim conseguia aquilo sem o peito. Então, esse foi o meu relato de desmame gentil, né? Depois que a gente voltou de viagem, estando em casa, teoricamente voltaria à rotina normal, mas eu aproveitei esse gancho de que na viagem ela já não estava mais mamando e me utilizei do bom humor para ir brincando com ela, né, e mostrando para ela que ela já não precisava mais daquilo. E aí, naturalmente, ela deixou de mamar. Hoje ela sente saudade, ela pergunta como é, né, e ela chegou já, ela pediu já para mamar, para encostar a boca no seio, ela não sabia nem o que fazer, ela começou a soprar. Então, ela, né, é uma lembrança que ela já não sabe mais nem como é. E veja, ela passou mais parte da vida dela mamando do que outra coisa. Se ela tá com quase 5 anos, né, ela mamou até os 3, mas é uma lembrança que já ficou e hoje a gente só colhe os frutos disso, tá? Então, esse foi o meu relato de desmame. E ao longo desse ano eu pude fazer uma formação específica, né, voltada para isso, de desmame gentil, porque eu percebi o quanto falta acolhimento para as mulheres que escolhem conduzir esse processo e não sabem por onde começar, tá? Então, por isso eu vou falar um pouquinho sobre esses aspectos emocionais. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no que a Kênia falou. O primeiro mês foi muito difícil, o Gui ganhou 300 gramas, aí essa questão de peso também é bem significativa, né? Eu tava olhando hoje grupos de mães, o quanto as mães, e principalmente os pediatras, vêm em cima de, ganhou tanto peso, enfim. Gente, é desencanar um pouco, né? O leite tem tudo que o bebê precisa, não tem necessidade desse terrorismo todo que o pediatra faz, não. Não desistir, deu certo, ele mamou até 1 ano e meio, isso aí, Kênia, parabéns. Essa é a ideia, né?
a gente de fato seguir e entender que a gente tem, o nosso corpo é perfeito, ele fornece exatamente aquilo que o bebê precisa. Bom, então eu dei esse meu relato para dizer um pouquinho sobre os aspectos emocionais da mãe envolvida no desmame, porque eu acredito sim, e aí atendendo muitas mulheres nessa trajetória, nesse 1 ano e meio aí, nessa trajetória de psicóloga perinatal, fica muito nítido para mim do quanto o desmame, ele é muito mais da mãe do que do bebê, né? É muito mais a mãe entender que aquele bebê cresceu, e de que ela não vai conseguir mais resolver tudo com o peito, e de que o bebê não é só mais uma propriedade, um bibelô dela, sabe? De que ela vai precisar, ela vai ter um trabalho um pouco maior agora, não oferecendo o peito para resolver qualquer coisa, né? Essa mãe, ela pode sentir que ela tá perdendo alguma coisa do vínculo com esse filho. Tem mães que têm dificuldades, foi até um dos posts que eu coloquei entre hoje ou ontem, ela tem dificuldade de falar não. E essa dificuldade de falar não está muito relacionada à história de vida dela, né? Então, ao longo da vida dela, o quanto ela sentiu necessidade de agradar as pessoas para ser aceita, para fazer parte daquele ambiente e tendo, né, achando que precisa agradar as pessoas, falando não para si, e não conseguindo falar não para as outras pessoas, não conseguindo estabelecer limites. E principalmente quando se trata de filhos, né, a gente recentemente tem ouvido falar, e eu apoio muito aqui, a criação com apego, disciplina positiva. Muitas pessoas acabam confundindo essa questão de esses extremos de autoridade e permissividade, e esquecem que o que a gente fala em disciplina positiva e criação com apego é o caminho do meio, de sim fornecer limites, mas com gentileza, com respeito e com amor, entendendo que aquela criança é um ser humano que merece tanto respeito, carinho, mas que precisa sim, né, que esses limites sejam estabelecidos. E quando a gente fala de desmame ou de amamentação, a gente está falando de uso do corpo. Então, além dessa mãe ter que, né, dessa mulher perceber para ela como é a questão de falar não, de estabelecer limites, tem a questão de estabelecer limites para essa criança, que muito provavelmente está aí por volta de 1 ano e meio, 2 anos, quando se está pensando aí num processo de desmame. É uma criança que está começando a perceber que ele é um ser diferente da mãe, então é a criança que está na fase do não, né? A criança fala não para tudo. Ah, quer água? Não. E ela vai lá e quer, né? Mas ela precisa falar esse não para mostrar que ela é um ser diferente, para colocar ela no mundo. E no entanto ela se depara com uma mãe que tem dificuldade de falar não para ela, e aí essa criança tá aí estabelecendo os nãos dela. Então esses limites são muito conflituosos, né? Então é uma criança que ela tem explosões emocionais, é uma criança em que ela não sabe ainda lidar com as próprias emoções, identificar, nomear e lidar com as próprias emoções. É uma criança que ela vai chorar. Eu falo criança, mas é bebê, né? Então até uns 3 anos aí é um bebê grande. É um bebê que vai chorar e que vai às vezes se jogar no chão e que vai dar escândalo. E essa mãe, ela pode se sentir julgada pelo ambiente. Porque o ambiente já tá falando que ela tem que desmamar, o ambiente já tá falando que ela tem que dar palmada, que ela tem que pôr limite. E a criança, tendo as explosões emocionais dela, precisando de ajuda para lidar com essa frustração, com essas emoções, para entender o limite, a mulher cede. Ela cede e continua dando seio, inclusive quando já não tá mais legal para ela. E outro ponto que é preciso ensinar para essa criança, para esse bebê, é a questão de consentimento. Né, esse corpo, né, o corpo dessa mulher está sendo utilizado de repente de uma forma que ela já não quer mais, que não tá mais legal, e no entanto, por ser uma pessoa que ela ama, ela continua permitindo, ela continua deixando. E aí a gente volta novamente na história dessa mulher, o quanto é importante estabelecer limites, principalmente para as pessoas que a gente ama, né? Às vezes a gente tem mais facilidade de estabelecer limites para quem a gente não conhece, mas para quem a gente ama tem essa dificuldade. E estabelecer limites com relação ao uso do próprio corpo, tá? Porque é necessário que essa mulher entenda que o corpo é dela e que o corpo dela pode ser utilizado conforme as vontades dela. Ao mostrar isso para esse bebê, para essa criança, ela ensina pelo exemplo, através do exemplo, como essa criança também pode aprender a questão de consentimento. Uma coisa que eu sempre falo, né, para as minhas pacientes, e já falei aqui algumas vezes,
essa questão de consentimento do próprio corpo, é que essa mulher, ela sempre precisa explicar para esse bebê o que ela tá fazendo, desde recém-nascido, né, que agora ela vai trocar a fralda, que ela vai precisar limpar o bumbum do nenê, o que ela tá fazendo com esse nenê, tá tirando a roupinha, tá pondo a roupinha, explicando o que tá acontecendo com o corpinho do nenê. E é uma linha muito tênue essa questão de explicar sobre consentimento do corpo. O exemplo que eu sempre dou é aquela brincadeira de cosquinha, que é gostoso, é engraçado, tá todo mundo se divertindo, mas chega um momento em que o bebê fala um para ou um não. É muito importante, é fundamental que essa família, pai, mãe, quem quer que seja, respeite esse não dessa criança nesse momento de cosquinha, porque é muito sutil que a partir do momento que a criança fala não com relação a um toque feito no corpo dela, o adulto precisa respeitar. O corpo da criança não pertence ao adulto, o corpo do seu filho não pertence a você. Então, a partir do momento que a criança falou esse não, a brincadeira precisa parar na hora. O limite foi estabelecido ali. Por mais que a criança esteja rindo, por mais que esteja divertido, e aí ela pode até se assustar da primeira vez, né? Que ela falou não durante a brincadeira de cosquinha e a brincadeira acabou de repente. E aí é importante que se verbalize isso para a criança. Você disse não, você pediu para a mamãe parar e eu respeito você, eu respeito o seu corpo, tá? Então essa é uma forma fundamental aí de explicar sobre consentimento para essa criança, mas essa criança também vai entender observando o exemplo e o comportamento da mãe. Então a partir do momento em que essa amamentação já é um uso do corpo que não tá legal para a mãe, essa mãe precisa posicionar. Tem alguns sinais de prontidão, né, que esses bebês dão, eu já vou falar sobre esses sinais de prontidão, mas algo que incomoda muito a mulher na amamentação é a questão da criança estar mamando num seio e mexendo no outro. Às vezes o que a gente chama de sintonizando a rádio TT, né? A criança ela fica girando o mamilo ou fica com a mãozinha, alguma coisa assim. É fundamental que essa mãe, se ela não gosta, se essa mulher não gosta desse tipo de toque, que ela fale. Por mais que seja prazeroso para o bebê, se não tá prazeroso para ela, ela precisa impor esse limite. Novamente, é o uso do corpo dela. E ela precisa mostrar, mamãe não gosta que toca assim, tá? Eu, por exemplo, eu não gostava que a Laura punha a mão aqui por trás do meu cabelo, porque eu tenho cabelo cacheado e puxa, né, sempre cheio de nozinho, enfim, puxa. Eu sempre tirei a mãozinha dela e falei, não, aqui não. E distraí, pus outra coisa na mãozinha dela, tá? E quando ela quis começar a mexer no outro seio também, quando tava mamando, também tirava a mãozinha dela, colocava lá uma fraldinha pra ela ficar apertando, pra ela ficar mexendo, mas sempre estabeleci esse limite de que daquele jeito não tava legal pra mim. Então, são coisas que o bebezinho faz enquanto tá mamando, que se pra mãe não é legal, ela precisa estabelecer esse limite, porque ela tá ensinando sobre consentimento, sobre respeito ao corpo, tá ensinando sobre nãos. Né? A criança vai protestar? Sim, pode ser que ela proteste, pode ser que ela se frustre, né? E é natural que essa frustração aconteça. E cabe à mãe, então, ensinar a criança a lidar com a frustração, não a ceder aquilo que ela já disse não, tá? Porque senão vai trazer ainda mais confusão para essa criança. Bom, então, mais aspectos emocionais aí com relação à mãe, né? Ao desmame à mãe. Tem muitas mulheres que me procuram ou que pensam aí em conduzir um desmame gentil porque a criança acorda muitas vezes à noite para mamar. Então, se eu desmamar essa criança, provavelmente ela vai dormir mais. E é algo que você já deve ter ouvido por aí, né? Ah, o bebezinho ele acorda demais porque ainda mama. Quando ele não mama mais, quando você der uma mamadeira engrossada para ele, o bebê vai dormir a noite inteira. Gente, vamos lá, mamadeira engrossada, né, ou coisas assim para forçar o bebê a dormir a noite inteira, principalmente alimentos mais pesados. É óbvio que o bebê vai dormir um pouco mais. É assim como você quando come uma feijoada num sábado, né, dá uma moleza no corpo. Então, né, o corpo ele precisa ir reduzir as energias para conseguir digerir aquele alimento. Não necessariamente que aquilo seja saudável. E fazer isso no bebê é instaurar um hábito, um mau hábito alimentar, de que ele precisa, né, encher o estômago à noite para adormecer aí de estômago cheio. A gente sabe, né, que isso não é saudável, tá? Mas em troca da mãe dormir a noite toda, vamos começar a repensar em algumas relações, né? Desmame não representa que a criança vai dormir a noite inteira, tá? Então, se você pensa em conduzir um desmame para que a criança durma a noite inteira, sinto lhe informar que esse não é o caminho. Até porque
A criança de 1 ano e meio, bebezinho, né, de 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, pode ser que ainda não tenha uma maturidade para conseguir dormir a noite inteira. A criança, ela vai acordar, ela tem despertares, assim como o adulto também tem. Você acorda quando você vira de lado, muda de posição, quando você vai ajeitar a coberta, quando você vai ajeitar o travesseiro, ou se você vai beber água, se você vai ao banheiro. Com a criança é a mesma coisa. A diferença é que para ela pegar no sono, ela precisa se sentir segura, assim como nós adultos. Só que nós adultos, a gente, né, sabe que tá tudo bem, que tá tudo ok. Aposto que se você ouvir um barulho à noite, que você tá desconfiado que alguém entrou na sua casa, você não vai conseguir pegar no sono tão rápido, enquanto você não for resolver isso, né? Para a criança é a mesma coisa, ela quer ter a certeza de que o adulto tá lá, de quem ela ama tá lá, para conseguir então pegar no sono de novo, nem que seja ser nininada, ter alguns rituais novamente. Então, desmamar não significa o desmame noturno ou que a criança vá dormir a noite inteira, tá? Ela pode não mamar e continuar acordando, e você vai precisar ajudar ela a dormir, a adormecer de outras formas. Você ou companheira, quem quer que seja a sua rede de apoio por aí, tá? Então, desmame noturno não significa noites inteiras de sono. Isso vai acontecer mais pra frente, tá? E é natural. É o típico aceita que dói menos. Aceita que a criança vai acordar, vai precisar de ajuda, que daqui a pouco passa. Daqui a pouco você pisca e passa. Eu sei que enquanto não passa é difícil. A Laura passou a dormir a noite inteira há pouco tempo, relativamente pouco tempo, tá? O que mais que eu quero contar pra vocês? Sinais de prontidão do bebê. Então, falando sobre o ponto de vista da mãe, é isso, né? Ela precisa entender como é o dizer não pra ela, questão de consentimento, questão da facilidade, que de repente é muito fácil, né, simplesmente colocar o peito e resolver tudo com o peito, e que ela vai precisar resolver de outras formas. Ela vai precisar encontrar formas diferentes de ajudar esse bebê a entender o que ele precisa e oferecer o que precisa. Óbvio que com o peito é muito mais rápido, né? Às vezes fazer adormecer, por exemplo, com o peito é 5 minutos, e sem o peito vai ter todo um ritual de massagem, história, né? Ou desenho, ou o que quer que seja o ritual que vocês vão criar aí na sua casa. Vai demorar mais tempo, vai dar mais trabalho, tá? Mas é um período, e é um período relativamente curto, em que esse processo de desmame acontece. Ele é gradual, ele é gentil, ele é respeitoso, mas é um período que logo em seguida passa, tá? Vamos falar um pouquinho sobre sinais de prontidão desse bebê. Então, quando o bebê tá lá por volta de 1 ano e meio, né? Eu falo a partir de 1 ano e meio porque antes disso, esse bebê ele não entende muito algumas regras pequenas, alguns pequenos comandos, sabe? É necessário que esse bebê ele consiga estabelecer uma comunicação com essa mãe, ainda que não tenha a linguagem desenvolvida, mas que consiga estabelecer essa conexão com a mãe, né? Conseguir entender algumas pequenas regras do o que pode agora, o que não pode, é hora de fazer o quê, então é hora do banho, é hora de comer. É importante que essa criança já saiba, né, quando acontece cada coisa, já consiga estabelecer esse tipo de comunicação. Outro sinal de prontidão, quando esse bebê chama o seio por algum apelido, então é o tetê, o mamá, o petito, o pepê, enfim, não importa como foi chamado aí, né, entre vocês, mas quando a criança se refere ao peito por algum apelido, quando a criança fica trocando muito de peito, então tá mamando em um e fala oto, né, acaba esse e fala oto, e aí ela mesma vira e ela mesma pega o outro seio, né, ou quando fica lá sintonizando, fica mexendo, são alguns sinais de prontidão desse bebê de que, ok, ele já entende o que rola ali, né? Ou quando esse bebê já vem pedindo, né, machucou e já quer o tetê, sabe? Então esse bebê ele já entendeu o que rola lá, ele já tá pronto pra gente começar aí um processo de desmame se essa for a sua vontade, tá? Outra coisa bacana, né? E eu falei um pouquinho sobre essa fase, o quanto a criança emocionalmente está. Então, emocionalmente ela tá nessa fase de transição, de entender que ela e a mãe são seres diferentes, de que ela tem as vontades dela, mas esse bebê, essa criança, ele ainda não sabe direito como identificar e como nomear essas emoções,
né? Então tem as explosões, tem os comportamentos desafiadores que muita gente chama de birra. É quando a criança ela chora, ela tem reações que para o adulto é visto como exacerbado, né? Então é aquela criança que se joga no chão, que chora, que joga as coisas, é um pedido de ajuda, né? De alguma coisa tá acontecendo aqui comigo, eu não sei o que é, eu preciso da ajuda do adulto para nomear, né, identificar, nomear e me dizer o que eu faço com isso, como que eu lido, né? Então é um momento bem desafiador. Muitas pessoas chamam lá do terrible two, né, quando tá nessa fase. É um momento em que a mãe precisa ter muita empatia para entender que aquela criança não tem vocabulário ainda, né, não sabe direito lidar com as próprias emoções e que, ao invés de resolver com o seio, vai ser resolvido de uma outra forma. Né? A mãe vai ajudando a criança a identificar, a nomear, a entender o que se passa com ela, tá? Então, é essa fase de controle das emoções que a criança está aprendendo. Então, falei sobre os sinais de prontidão nesse sentido de linguagem, né? De nomear o TT, do controle das emoções, e é importante que esse bebê entenda, que essa criança entenda que ela tem autonomia. E falar sobre desmame é falar sobre autonomia, que essa criança vai poder fazer coisas por ela mesma, sem necessariamente que a mãe resolva ou que o peito resolva, tá? É facilitar a autonomia. Nesse sentido, o desmame, apesar de ser uma palavra de negação, né? O desmame, tirar a mama, pode vir como um grande sim. A partir do momento em que essa mulher entende que o desmame é um grande sim, que é libertador nesse sentido, que é um sim para mostrar para esse bebê o quanto ele tem autonomia, o quanto agora ele está crescendo, o quanto agora essa dupla mãe-bebê vão encontrar outras formas de se vincular, outras formas de resolver os conflitos, outras formas de resolver o dodói, que seja com um beijinho e não mais com o peito, outras formas de adormecer, outras formas de descontar raiva, sabe? Então, juntos, mãe e bebê vão encontrar outras formas de resolver tudo aquilo que o peito vem para resolver, porque nessa idade a gente sabe que não é a questão da alimentação, né? Não é por fome. Se for por fome, o que a gente pode oferecer ao invés do seio, tá? Então, aos poucos, essa dupla vai aí encontrando o que pode entrar no lugar do seio, quando a gente usa o seio como a varinha mágica que resolve tudo, né? Muito bem, então eu falei sobre de uma forma geral. Agora eu quero dizer para você que tem técnicas para poder fazer tudo isso. O desmame, ele é conduzido então em 3 etapas, em 3 passos. E eu vou conduzir esse grupo com as mulheres que estiverem interessadas em seguir com um desmame gentil, com um desmame gradual, em 3 encontros ao vivo pelo Zoom. Tá? O primeiro encontro marcado já para esse sábado à tarde, depois de 15 dias o próximo encontro também num sábado à tarde, e depois de 15 dias o próximo encontro também num sábado à tarde. Esse intervalo de 15 dias é para cada uma das etapas desse desmame. Então, na primeira etapa, muita gente fala, eu quero desmame noturno. Ok, já expliquei que desmame noturno não significa noites inteiras de sono, né? Então, a primeira etapa é a gente organizar essas mamadas durante o dia, tá? Então, o que era antes livre demanda passa a não ser livre demanda. A mãe vai identificar quais são as mamadas mais importantes e só vão ficar essas mamadas mais importantes, cerca de 3 ou 4 mamadas mais importantes. E aí eu vou explicar como vai acontecer isso com essa dupla nesses primeiros 15 dias. Essa mãe, essa dupla vai aplicar essas técnicas ao longo de 15 dias e provavelmente essa técnica já vai estar bem instaurada e essa dupla já vai estar pronta para a fase 2, que é a fase do desmame noturno, tá? Então, 15 dias depois já dá pra gente começar o desmame noturno também com algumas técnicas, né, de criação com apego, disciplina positiva, como que a gente vai conduzir, então, o desmame noturno com essa dupla. E essa mãe vai colocar em prática essa técnica por pelo menos 15 dias, então ela vai perceber que essa criança já não vai mamar mais à noite, já tem as mamadas do dia organizadas, e se essa dupla quiser, ela pode partir para o passo 3, que é o desmame total, tá bom? Muitas famílias fazem o quê? Fazem a etapa 1 e a etapa 2 e não seguem para a etapa 3. Por quê?
A criança já não mama mais à noite, as mamadas durante o dia já estão ok, já estão organizadas em momentos que ok para aquela mãe dar de mamar, então para ela tudo bem manter por mais um tempo, não tem necessidade de seguir com desmame total, tá bom? Se esse for o seu caso, tudo bem também, mas vale a pena passar por todo o processo para entender quando for legal para você conduzir aí o desmame total. Para você se inscrever para esse grupo, o link tá na bio, ou você pode me mandar uma mensagem que eu te mando o link de inscrição. Eu vou estar facilitando esses 3 encontros ao vivo no Zoom e também oferecendo todo o suporte num grupo de WhatsApp entre essas mulheres que estão com esse objetivo comum. Eu entendo aí que até em função da pandemia, muitas mães estão fazendo home office e tem sido cada vez mais difícil, né, conduzir e levar tudo isso junto, então fica aí o meu convite para que você siga nesse grupo e consiga em pouco tempo, né? Então 15 dias aí mais ou menos de intervalo entre um encontro e outro, que seja 1 mês e meio, já facilitar e ter essa criança num processo de desmame de uma forma respeitosa, gentil, respeitosa com você e você entendendo os seus processos também, né? Entendendo o que tá sendo difícil para você, dificuldade de falar não, de impor limite, de consentimento, de uso do corpo, tudo isso vai ser avaliado também, tá bom? Muito bem, dei meu recado, falei o que eu queria, expliquei para vocês os sinais de prontidão do bebê, os aspectos emocionais do desmame para a mãe, o quanto a mãe sofre, passei um pouquinho do meu relato logo no começo do vídeo. Se você chegou depois, vale a pena depois assistir, eu vou deixar esse vídeo disponível no YouTube e também no IGTV aqui no Instagram, tá bom? Contei meu relato desde o comecinho da amamentação e como foi o processo de desmame recentemente, porque a Laura tá com quase 5 anos, até os 3 anos ela mamou. Legal? A Ju chegou tarde, não tem problema, Ju, depois você assiste. Bom, boa noite aí pra quem chegou. E é isso, gente. Se tiver qualquer dúvida, pode me mandar. Se interessou pelo grupo, faz sentido? Entra lá, faz sua inscrição, manda pra quem você sabe que tá passando por esse processo aí também, tá bom? Gente, boa semana para vocês, bom restinho de semana e vamos juntas conduzir esse vínculo de uma forma mais respeitosa e gentil. Beijo! Tchau, tchau!